Maquiagem para quem não sabe se maquiar. É sobre isso o tutorial de hoje e tive a inspiração de criar esse vídeo depois que a minha cunhada me relatou que ela assistiu um tutorial meu para se maquiar para um casamento que nós fomos na semana passada. Então, se você tem alguma dificuldade, esse vídeo é para você. Oi, minhas lindas e meus lindos! Tudo bom com vocês? E é com esse kit básico que nós vamos arrasar nessa make hoje, tá? Já estou com a pele limpa. É muito importante, tá? Que você comece com a pele extremamente limpa. E, gente, o primeiro passo é hidratar, tá? Só que um detalhe importante, não use hidratante de corpo no seu rosto, tá? Então, aqueles cremes cheirosos de corpo não funcionam. Precisa ser um hidratante específico para o rosto. Usei o hidratante em gel da Nivea para pele oleosa e vocês estão reparando aí que ele tá mais cintilante? Eu misturei iluminador em pó nesse hidratante, gente, ficou incrível, dá um viço maravilhoso na pele, uma pele de milhões. Mas se você não quiser fazer esse truque, não tem problema, tá? Depois de ter espalhado por todo o rosto com muita suavidade, com a pontinha dos dedos, vou aguardar uns minutos para a pele absorver. E já vou fazer a correção de sobrancelha. Vou usar o meu kit da Ruby Rose e um pincelzinho chanfrado. Porém, gente, o que eu quis mostrar aí é que você pode utilizar esse pincelzinho que vem no próprio kit, tá? É um pincel chanfrado perfeito para correção de sobrancelha. E o que eu vou fazer, gente? Essa sobrancelha aí vai ser muito rápida. Eu simplesmente corrigi com um tom mais acinzentado do kit os lugares que tinham falhinhas. Repararam aí que tinha uma falhinha nessa região da minha sobrancelha? Então é só aí que eu vou cobrir, tá? Não vou ficar aplicando produto demais, não. É só realmente para reforçar o desenho dela. E ali dou uma puxadinha no finalzinho da sobrancelha, só para poder alongar ela um pouquinho. A pontinha sempre deixa ela bem fininha, tá? Olha só, eu faço bem com a pontinha do pincel para ficar bem preciso. E vocês estão vendo que não tem erro nenhum? Olha só, é muito rápido, coisa simples que vai dar toda a diferença no acabamento, tá? E aí na sua sobrancelha você pode escolher em fazer a correção, né, naqueles pontos que tem alguma falhinha, algum buraquinho ou não. Essa correção foi super rápida justamente para não dificultar. E agora já vou para a pele, gente, exatamente. Agora sim já deu tempo da pele absorver o hidratante e já vou com a base. Essa base é uma base líquida da linha Fios da Ruby Rose. E, gente, eu estou amando. Vocês não têm ideia do quanto eu paguei nessa base. Se eu não me engano, foi R$15. Muito baratinha e tem sido a minha preferida pro meu dia a dia, tá? Pra minha automaquiagem. Ela é muito pigmentada, é líquida e dá tanto cobertura quanto leveza pra pele. E aí eu tô aplicando com a esponjinha úmida, sempre esponjinha úmida, tá? Ela não pode estar pingando água, não. Tira o excesso apertando numa toalhinha que ela fica perfeita. E vocês viram como que foi rápido de fazer essa cobertura? Olha só, eu vou dando batidinhas, nunca arraste a base no seu rosto, tá? É batidinhas em lugares esporádicos, assim, do seu rosto, que você vai criando cobertura e vai dando acabamento. Então, olha só como que é rapidinho. Vou ali embaixo dos olhos, né, perto da orelha, para não deixar marcação. E olha só como que a cobertura dessa base é boa e é rápida de fazer. Então, fica a dica, tá? Sempre utilize a esponjinha úmida, dando batidinhas no seu rosto. E sempre coloque mais quantidade de base, tá? Para você ter uma cobertura legal. Depois da base, eu já vou pro contorno, gente. Vou usar um pó compacto da Max Love com esse pincelzinho velho que eu tenho. O pó do contorno precisa ser um pouco mais escuro que a sua tonalidade. E atenção agora para essa dica. O contorno é sempre no centro do rosto, não para baixo nem para cima. É no centro, tá? Nessa região que eu tô mostrando aí. E aí, gente, com o pincelzinho, eu vou pegar um pouco de pó, né? E vou começar a dar batidinhas ali bem próximo da orelha, do pezinho do cabelo. E o que sobrar no pincelzinho, eu vou trazendo mais pro centro do rosto, tá? Sempre dando essas batidinhas, porque quando você dá batidinha, você esfuma. Você não deixa marcado, não deixa aquele sinal de contorno marcado, sabe? E sempre vou pegando mais produto, descarrego sempre no mesmo lugar e só a sujeirinha que sobrou eu trago pro centro. Eu vou parar onde? 2 dedos antes da boca, tá? Esse contorno aí. Essa referência aí foi só pra ajudar você. E sempre que eu observar que tá com alguma linha, com alguma marcação, eu vou com um pincelzinho ali em cima e dou batidinhas para poder esfumar, para poder tirar essa marcação, tá? A forma mais certa e mais rápida de tirar alguma marcação de contorno ou de sombra que você faz é dar batidinhas com o pincel em cima, com a mão muito leve. Gente, leveza, tá? Porque se você colocar a mão muito pesada, vai marcar seu rosto. Então, olha, com o pincel cheio, eu sempre descarrego, sempre dou batidinhas ali bem perto do pezinho do
meu cabelo. E a sujeirinha que sobrar do pincel eu vou trazendo mais pra frente do rosto, ali mais pra maçã, pra fazer esse esfumado, pra fazer esse degradê, tá? Não tem segredo. Vai praticando aí na sua casa que você vai arrasar. Mas é claro que vai ter contorno no nariz também. E olha, eu vou facilitar a sua vida, tá? A gente vai fazer com o mesmo pincel que eu fiz o contorno no rosto. Vou pegar uma quantidade mínima. Vocês viram que eu quase não encostei o pincel, né? E, gente, eu vou escurecer as laterais. Esse topo aí que eu tô mostrando com a ponta do pincel tem que ficar sem contorno. Quanto mais fininho você deixar esse topinho acima do nariz, mais vai dar a impressão de harmonia, de contorno no seu nariz, tá? Então você vai escurecer somente as laterais, mas esse passo você precisa fazer com muito cuidado para não manchar, para não marcar demais o seu nariz, não ficar muito escuro, tá? E aí com a pontinha do pincel, vou fazendo com muito cuidado esse contorno, tá? Só para poder realmente dar uma valorizada ali, para poder harmonizar mais. E na pontinha do nariz também eu dou uma escurecida. Depois disso já venho com o blush. Esse blush que eu vou utilizar é o meu queridinho, é um blush cremoso, mas você pode utilizar o blush em pó ou outra textura que você tiver aí na sua casa, tá? Onde eu vou aplicar o blush? Bem ali, unindo com o contorno que eu já fiz, tá? Então eu coloco o blush um pouquinho mais pra frente ali da maçã do rosto, né? E vou dando batidinhas aleatórias pra poder mesclar com o contorno e tudo virar uma coisa só, pra ficar bem harmônico. Faço a mesma coisa do outro lado e olha, vou dando batidinhas aleatórias, tá? Em movimentos circulares. Isso ajuda muito a você espalhar o seu blush sem deixar ele marcado, sem ficar com aquele aspecto chinelada, sabe? A não ser que você goste de chinelada, não tem problema não. E agora é a vez dele, do iluminador. Sim, o iluminador será uma sombra, gente, de paleta, pra vocês verem o quanto os produtos são versáteis. Escolhi esse tom de dourado, que é bem bonito dessa paleta da Ruby Rose. E com o meu primeiro pincel de esfumar, gente, esse é velhinho, tá? Da Quem Disse Berenice. Meu primeiro pincel de esfumar da vida. Vou pegar ali essa sombra e vou aplicar, gente, acima do contorno e do blush. Estão vendo? Ali bem abaixo da pontinha da minha sobrancelha, é nessa região que você pode aplicar o contorno. Aplica, vai esfumando em movimentos circulares, com leveza na mão, até esfumar todo esse iluminador e não deixar ele marcado. E viram que cintilância bonita? Aí ficou muito sutil. Eu gosto de deitar o cabelo no iluminador, sabe? Eu amo. Mas se você gostar de algo bem sutil, bem menos intensidade, pode colocar pouquinho produto também. Gosto de aplicar ali no centro do queixo e também, gente, na pontinha do nariz, pra deixar aquele efeito de nariz de rica, sabe? Amo demais esse efeito de iluminação. Fica muito bonito. E agora sim, gente, pele pronta, o que nós vamos fazer? Fazer ela durar 24 horas. Vamos selar toda essa pele. Por quê? Eu preciso selar com pó toda a região que ainda está cremosa de base, ainda está úmida. Então eu tiro ali o acúmulo abaixo dos olhos, que sempre acumula, né, por causa das linhas finas, com a esponjinha. E venho com o pó 03 da Playboy, gente, que eu adoro, com a minha esponjinha úmida mesmo, e vou selar bem essa pele. Não precisa ficar com medo nessa hora, tá? Porque quanto mais seladinha, mais sequinha ficar a sua pele, mais ela vai durar. Pode ser até um dia quente que você vai suar horrores, mas se ela tiver bem seladinha, ela vai durar muito, tá? É só você tirar o excesso de oleosidade que tudo vai continuar no lugar. E aí eu faço essa selagem. Onde eu não vou aplicar esse pó? Em cima da onde eu apliquei o contorno, blush e iluminador. Porque esses produtos, como eles já são em pó, eles já selaram essa região. Então eu vou focar em aplicar o pó onde só tem base, né? Foco ali no buço, no queixo, que são regiões que eu suo bastante. Nas laterais do rosto, né, abaixo do contorno, na testa, também suo bastante na testa. Então, sela direitinho, tá? Dando batidinhas. Depois, eu aplico também no nariz e abaixo dos olhos, tá? Abaixo dos olhos, principalmente por causa das linhas finas, a gente precisa selar com pó. Porque se você passar uma sombra, um lápis de olho, ele não vai borrar, ele não vai escorrer. Porque toda aquela região vai estar sequinha. Então, é sempre importante fazer essa selagem. Só que abaixo do olho, deixa uns meio centímetros assim sem selar, porque no final a gente vai fazer um acabamento. Agora, gente, com um pincel fofão de pó, o pincel fofão que você tiver aí na sua casa, o maior pincel, tira todo o excesso fazendo o quê? Dando batidinhas, porque você vai pigmentar e vai selar ainda mais essa pele quando você pressiona o pó, né, com um pincelzinho no rosto. E, querendo ou não, dando essas batidinhas, você vai tirar o excesso de produto que tá na sua pele. Não vai ficar com aquele aspecto de pele pesada,
pesada, muito pelo contrário, vai ficar bem aveludado. E agora a vez dos olhos, sim, vou ensinar vocês a fazer essa sombra que é mamão com açúcar. Olha só, eu usei só 2 sombras, tá? Um marronzinho em volta e um tom cintilante bem no centro do olho. O que nós vamos fazer primeiro? Umedecer a pálpebra. Gente, toda sombra que você utilizar, você precisa aplicar numa superfície cremosa, úmida, porque assim o pozinho da sombra vai durar muito mais. Então, o que eu fiz? Eu peguei a base que eu apliquei no rosto, com um pincelzinho língua de gato, que é um pincel mais preciso, apliquei ali por toda a minha pálpebra, fazendo o recorte da minha sobrancelha, tá? Esse recorte é só seguindo o formato da sobrancelha. Se você tiver algum pelinho aí, não tiver feito a sobrancelha, melhor ainda, porque vai dar uma disfarçada neles, tá? Então, segue o desenho da sua sobrancelha e aplica uma quantidade boa aí de base, não precisa ser muito, mas não pode ser pouco demais. Depois eu vou tirar o excesso dessa base da pálpebra com a esponjinha úmida também, para não ficar com muito produto, sabe? Para não ficar craquelando e não ficar acumulando. E aí depois que eu tiro esse excesso, o que eu vou fazer? Vou pegar minha paletinha de novo, minha paletinha de sombra, e vou, gente, escolher um dos tons de marrom. Olha, tem esses 3 tons. Esse tom bem clarinho, esse tom do meio, que é um marrom um pouco mais escuro, esse aí que é maravilhoso também, e esse que é mais quente. Só que eu escolhi usar esse tom mais clarinho, tá? Que não tem erro, se você às vezes colocar mais quantidade. Pego com o pincel de esfumar, o mesmo que eu utilizei pro iluminador, só limpei ele. E, gente, eu vou começar dando batidinhas ali no final do olho, ó. Sabe onde termina o seu cílio? Então, é o finalzinho do seu olho, você vai começar a dar batidinhas com essa sombra, com esse tomzinho mais claro. E depois eu vou dar batidinhas ali bem no início da sobrancelha, tá? No cantinho dos olhos. E pode ir dando batidinhas, porque essa sombra, ela vai pigmentar bem na base que a gente passou aí na pálpebra, tá? Vou dando batidinhas e depois o que eu vou fazer, gente? Eu vou contornar toda a região do meu olho num movimento circular com essa sombra. Depois eu vou fazer o movimento e vocês vão entender. Eu vou fazer tanto no cantinho dos olhos quanto no final. Olha, eu vou fazer tipo um arco, assim como eu tô fazendo aí esse movimento com o pincel, tá? A intenção é aplicar essa sombra em toda essa região. E vou dando batidinhas para poder pigmentar e esfumar, não deixar marcado. E agora sim, gente, olha, eu vou usar o tom cintilante. Aí nessa paleta tem vários tons muito maravilhosos que você pode escolher. Mas eu escolhi esse, que é um tom um pouco mais cobre, ele é um pouco mais escuro, sabe? Com a pontinha dos dedos, peguei uma quantidade significativa e olha, sempre começo aplicando a sombra perto da raiz dos cílios, tá? Sempre descarrego o dedo com mais sombra nessa região e depois o restinho que sobrar, eu vou subindo com essa sombra, porque não adianta deixar ela só ali perto do cílio, porque senão na hora que você abrir o olho, não vai aparecer. Então, ó, pode levar até ao alto da sobrancelha, tá? Como eu mostrei aí com o dedo. E pego várias vezes, tá, gente? Não adianta você tentar aplicar a sombra de uma vez só. Pega mais e vai aplicando até ficar numa intensidade bonita. E olha o resultado que já ficou. Vocês viram que foi fácil demais, né? Só 2 sombras. Máscara de cílios para dar um acabamento. E você, minha amiga, se você é favorecida com cílios naturais, capricha, tá? Aplica umas 2, 3 camadas de máscara para poder destacar ainda mais os seus cílios, para ficar num acabamento bonito, porque aí você não vai precisar usar cílio postiço se você não quiser. Mas eu, gente, infelizmente, eu não passei na fila dos cílios, sabe? O meu cílio é bem curtinho e reto. Então, assim, eu posso passar 300 camadas que não vai resolver. Então, eu sempre utilizo cílio postiço. Vou aplicar aqui para poder te dar dicas de milhões também, tá? Mas se você quiser só aplicar a máscara de cílios, pode também. Peguei esse cílio postiço que inclusive eu já tinha usado no dia anterior, tá? O cílio, quando ele é pra você, ele pode ser reaproveitado. Sempre utilizo uma pinça de sobrancelha mesmo, pra poder segurar ele e facilitar a aplicação. Seguro na metade, tá? Com a pinça. E, gente, aplico a colinha. Essa cola que eu tô usando é a Strong, da By Kiss New York. Vende dela na Lojas Renner. Ela é uns R$26, é muito boa pra automaquiagem. Apliquei em toda a base do cílio, aquela linha que eu vou colar, e eu deixo ele secar ali, ficar no ponto durante uns 15 segundos, pra cola ficar no ponto certinho, sabe? Aplico ele no meio do olho e depois eu só vou ajeitando ali com a pinça o cantinho externo e o cantinho interno. Vou repetir o processo no outro olho e vamos lá. Sempre seguro os cílios no meio com a pinça.
Deixo a cola ficar no ponto, aplico os cílios bem no centro do olho e solto. Agora eu vou no cantinho externo, pressiono no cantinho do olho, depois pego o cantinho interno, pressiono também, aplico bem rente aos meus cílios naturais e depois só dou uma pressionadinha com o dedo. E pronto, gente, voilá, cílios aplicados com sucesso. E embaixo do olho, lembra que eu falei que a gente ia fazer um acabamento? Peguei essa sombra um pouquinho mais escura com um pincel de sombra mesmo, ele é mais na diagonal, e fiz, olha, dei leves pressionadinhas bem rente à raiz, a linha d'água, né, para poder fazer um acabamento, mas se você não quiser passar sombra nenhuma aí, não tem problema, porque a parte de cima dos olhos já tá bem bonita. Mas eu acho que esse acabamento favorece, sabe? Valoriza ainda mais a sua produção. E também passo máscara de cílio embaixo e viram que eu sempre tiro o excesso que tá no pincel? Isso faz você evitar de errar, tá? Então sempre que você for aplicar a máscara, tira o excesso que ficou no pincel na bordinha do produto, porque facilita muito. Escolhi um gloss mais rosadinho, mas você pode escolher o batom que você quiser, tá? Tanto um mais nude quanto um mais de cor, vermelho, rosa. E, gente, essa foi a minha proposta, tá? De maquiagem pra você aí que tem um pouco de dificuldade de se maquiar. Espero que você tenha gostado. Não esquece do like, deixa nos comentários se você gostou e te espero no próximo vídeo. Tchau!